Eu vou fazer mais um vídeo falando mal de alguma coisa que é lançada aqui no Brasil. E depois eu não respeito as empresas que têm síndrome de vira-lata. E olha como é engraçado, né? Não foi a Tectoy que falou essa frase infeliz sobre os produtos comercializados por aqui. Foi, sei lá, o executivo da Positivo, que também acaba oferecendo produtos white label por aqui, que nada mais são do que produtos que são projetos importados, mas que recebem as etiquetas das marcas nacionais, tal e como acontece com os Zinix. Eu falei muito dos Zinix lá no target.ad.net. Alguns dos vídeos que eu publiquei por lá deram boa audiência, mas eu estou trazendo o assunto para cá porque aqui o público parece que é um pouco mais tranquilo. E eu estou sendo irônico. Pelo amor de Deus, eu estou sendo irônico porque tem gente muito brava com algumas coisas que eu falo neste canal. Mas temos o Zinix Pro, finalmente. Ele foi apresentado na RetroCon 2025, que aconteceu recentemente. E eu sei que esse assunto é um pouco tanto quanto requentado, né? Já tem algum tempo que a Tectoy fez esse anúncio, mas não vale a pena comprar o Zinix Pro. Não vale a pena pelo preço, não vale a pena pelas configurações, não vale a pena por outros motivos que eu vou mencionar a partir de agora nesse vídeo. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o Zenix Pro e por que que você deve pensar umas 10 vezes antes de comprar esse produto. Gostou do que viu por aqui? Já sabe, se inscreve no canal, dê o like, compartilha. Cara, ser inscrito vale a pena porque de tempos em tempos eu estou navegando sobre esses temas de cultura geek, cultura pop, essas coisas que vocês gostam de ver porque eu vejo o Analytics do canal. O Zenix Pro, ele demorou demais para chegar no mercado brasileiro. A gente chegou a duvidar que esse produto chegaria ao nosso mercado depois de toda a confusão que deu na Tectoy por causa do lançamento do Zenix Lite. E principalmente por causa de todo o barulho que foi feito antes dos dois consoles Zenix chegarem ao mercado. Porque a própria Tectoy fez isso por todo mundo. Fez todo o trabalho sujo de dizer que o produto ele é um projeto nacional, ele vai ser de concepção e desenvolvimento nacional, pensado nos brasileiros, para estimular a indústria nacional e blá, 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 quando no final das contas ele era um white label. A Tectoy tentou consertar isso, dizendo que esse white label era um projeto alterado e voltado para o Brasil. De fato, você tinha uma customização de software, porque toda a interface principal do Zenix, aquela capa de customização por cima do Windows que estava instalado no console, era de produção nacional. Mas parava aqui a produção nacional do Zenix. Parava aqui o envolvimento nacional da Tectoy. Isso e envelopar o produto, colocar a etiqueta da Tectoy na carcaça do dispositivo, fazer a embalagem toda em português, fazer o manual de instruções todo em português, e é isso. Descobrir que o produto era um white label e ver que a Tectoy cobrou R$ 2.699 pelo Zenix Lite não caiu bem junto ao consumidor brasileiro. É algo que o gamer brasileiro não engoliu, ainda mais com as restrições de especificações técnicas do produto. No hardware, ele já estava bem defasado em relação aos seus principais concorrentes e talvez fosse um produto justamente para isso, para rodar bem emulador, não para rodar bem jogo AAA. A esperança para rodar os jogos mais completos e mais exigentes era o Zenix Pro, que não tinha preço, não estava confirmado oficialmente para o Brasil, e muitos chegaram a pensar que ele não seria lançado depois que a Tectoy mandou parte do time embora e a outra parte se demitiu porque não aguentava as condições de trabalho dentro da empresa. Depois que o presidente foi lá e colocou algumas coisas meio erradas nas suas redes sociais para emitir as suas opiniões, principalmente sobre os seus principais parceiros comerciais, que era a China. Então, é até uma surpresa ver que o Zenix Pro chegou ao mercado brasileiro. Eu mesmo acreditei que esse produto não seria lançado, mas ele foi lançado. E eu vou aqui ao vivo confirmar o preço do Zenix Pro, só para não falar besteira. Vocês não estão vendo a tela do computador, mas eu estou aqui para compartilhar com vocês. Olha só a humilhação, tá? Porque o Iodine 2 Portal, que é muito parecido no conceito com o Zenix Pro,
No AliExpress custa R$ 3.044, se bem que é o teu negócio, né? Você vai acabar importando um produto do AliExpress, você vai pagar 92% de imposto e aí a brincadeira não vale a pena. Na Amazon, o Valve Steam Deck OLED custa R$ 5.135. Já o Zenix Pro de 16 GB de RAM custa R$ 4.999 no site oficial da Tectoy. E a gente sabe muito bem que o nosso amigo Valve Steam Deck OLED é muito mais console que o Zenix Pro com 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Ele já chega para o mercado como um produto defasado, com processador defasado, com GPU mais restrita, que ele já vai chegar com déficit para aquilo que ele deveria fazer também, que é rodar bem os jogos de alta performance ou jogos AAA. Chego a pensar que ele não foi feito para isso também, porque mesmo que ele tenha esse potencial, tem vários reviews, vários produtores de conteúdo que testaram o produto lá na Retrocon, que falam que ele ainda dá umas belas bugadas e engasgadas na hora de executar os jogos mais pesados. E eu não sei se você deveria investir tanto dinheiro no Zenix Pro quando o Steam Deck OLED pode ser encontrado no Brasil por um preço mais ou menos compatível, mais ou menos igual, mesmo que em alguns casos o produto seja através de outras vias e não de vias oficiais. Eu sinto que a Tectoy, ela deu um baita tiro no pé por conta de suas próprias escolhas. E conforme a gente vai sabendo das histórias de bastidores, daqueles que estavam lá e decidiram sair, daquelas pessoas que decidiram defender a Tectoy com unhas e dentes e agora a gente sabe que estava defendendo apenas os seus empregos, como boa parte de nós faríamos se estivesse na mesma situação. Quando a gente vê essas histórias de bastidores contando que nem a Tectoy queria o Zenix direito, que foi um experimento, que eles até queriam trazer o produto, mas a situação era uma quando eles fecharam o negócio, e depois toda a situação geopolítica e econômica que aconteceu no Brasil e no mundo acabou tornando o negócio inviável, e que eles estão aí oferecendo o Zenix para constar que não é exatamente o produto que eles querem impulsionar. É triste pensar que a Tectoy agora só quer impulsionar a maquininha de cartão. É triste, é pobre, é decepcionante, porque é aquilo que nós já falamos em algumas oportunidades. A mesma regra da Nokia. Aquela Tectoy que a gente conhecia, que a gente amava, que trouxe para o Brasil com muita coragem o Master System e Mega Drive, até mesmo aquela Tectoy que cometeu alguns equívocos no passado, por exemplo, o lançamento do Sega Saturn, do Sega 32X, ela não existe mais. Essa Tectoy ficou no passado. A Tectoy que lançou o Zibo já era uma Tectoy bem errada. Já não era mais da propriedade dos seus idealizadores, já tinha uma visão comercial totalmente turva do negócio de videogames. E ali já tinha muitos erros. Aquelas versões de Mega Drive com vários jogos na memória, que na verdade eram emuladores rodando as ROMs e não entregavam o mesmo desempenho, nem a mesma experiência. Que relançou o Master System com edições especiais que ninguém queria direito, porque também trabalhava com emulação. E nada contra emulação, mas não adianta você colocar emulador em um hardware que não é o melhor para emulação. A Tectoy cometeu também esse erro de colocar produtos no mercado que tinham uma finalidade, mas não cumpriu essa finalidade nas questões técnicas. Tudo isso que eu disse é muito melhor do que a Tectoy que a gente vê hoje. Uma Tectoy que é mal administrada, que tem no comando gente que não tem visão objetiva para o mercado de games e temo que para os demais mercados de tecnologia, que eles não devem estar vendendo tão bem as maquininhas de cartão. Acredito, porque eu nunca vi uma maquininha de cartão da Tectoy na minha frente. E isso porque eu lido com comércio todos os dias. Então, é uma Tectoy um tanto quanto perdida. E eu lamento que isso tenha acontecido dessa forma.
E lamento até mesmo que o Zenix e o Zenix Pro tenham chegado ao mercado nessas condições. Faltou transparência para a Tectoy, principalmente transparência, porque ela subestimou o público gamer do Brasil. Faltou o timing para esse projeto dar certo e faltou gestores que estivessem integralmente envolvidos com o lançamento de um console de videogames no Brasil. Um console, sim, que é portátil, mas seguia uma tendência que eu acredito que vai ser a regra para o mercado de games nos próximos anos. O jogador do sofá vai querer sair de casa, vai querer ir para casa dos amigos, vai querer ir para balada, vai querer jogar no metrô, e ele vai fazer isso através de um console portátil ou de um smartphone. E, mesmo que ele queira jogar em casa, ele não terá o console doméstico tradicional. Vai usar um aplicativo, ou a nuvem, ou o próprio console portátil conectado na TV, não é mesmo? O Nintendo Switch, ou qualquer outra alternativa que aparecer no mercado. A Tectoy entendeu só parte do processo e achou que o caminho mais rápido seria aquele mais lucrativo. E se ferrou lindamente com isso. Parte de mim não está feliz com a derrota do Zenix, nem do Lite nem do Pro. Mas não dá para competir com um produto que é, no caso do Pro, com preço tão próximo do seu principal concorrente, que é o Steam Deck, e de outras alternativas que estão chegando ao mercado, e mesmo que elas custem um pouco mais caras, vale mais a pena você comprar um Lenovo Legion Go, ou um Asus ROG Ally, ou um Asus Xbox ROG Ally, que deve chegar ao mercado no futuro próximo, do que comprar o Zenix Pro. E no caso do Zenix Lite, por mais que eu entenda que ele seja para rodar jogos do passado, ou jogos mais acessíveis no preço e também nas especificações técnicas, é difícil competir com o Nintendo Switch com esse preço. Bem difícil. E olha que os jogos do Nintendo Switch são caríssimos, mas a primeira geração pelo menos custa menos que o nosso amigo Zenix Lite. Isso porque eu não estou falando do Nintendo Switch 2, que é concorrente direto também do Zenix Pro, que estão mais ou menos na mesma casa, na mesma faixa de preço, mas o produto da Nintendo obviamente agrega mais valor. E é isso, esses são os meus 5 centavos sobre o Zenix Pro da Tectoy, uma Tectoy que simplesmente não sabe o que está fazendo nesse setor.